E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo eu quero aqui fazer um comentário sobre um comentário que alguém fez aí no último vídeo, de que uma pessoa comentou que estamos adaptando as Sagradas Escrituras para a nossa religião, né? Para favorecer, né? Para se adaptar à nossa religião. Eu acho que ele quis dizer isso, né, com a Igreja Católica, né? Nós que somos católicos, que nós que mudou as Sagradas Escrituras. Pelo comentário deu para entender isso, né? Que nós que mudamos as Sagradas Escrituras para se adaptar, os católicos, né? Mas é o contrário, né? É bem o contrário. Eu acho que esse cidadão não entendeu, né, as Sagradas Escrituras, né? E nem a história, né? Porque é o contrário. A igreja, ela herdou, né, essa Bíblia que temos hoje, né? A Bíblia completa, né, que temos hoje. A igreja, desde os primeiros séculos, né, herdou essa Bíblia dos apóstolos, né? É a tradução que os apóstolos usavam. Vai mostrar claramente, né, os primeiros pais da igreja, né, a patrística, né, a chamada patrística, vai mostrar claramente que o Antigo Testamento que temos hoje era o que os apóstolos usavam, né? Quando escreveram o Novo Testamento, foi tirado, né, foi usado o Antigo Testamento, né, que temos hoje, mais amplo, né, com todos os livros. Ao contrário, como eu falei, dos protestantes, que quando rompeu com a igreja, quando Lutero rompeu com a igreja, Lutero descobriu que tinha um Antigo Testamento com 7 livros a menos dos judeus, né, da Palestina. Então Lutero, para contestar mais ainda a igreja, veja, já 1500 anos depois, né, já em 1500, Lutero, para contestar a igreja, ficou com esse Antigo Testamento que foi elaborado, né, pelos judeus da Palestina. Então Lutero acabou ficando com, né, esse Antigo Testamento com 7 livros a menos do que a Bíblia que nós católicos utiliza. Lutero preferiu, né, essa autoridade dos judeus da Palestina e rejeitou a autoridade da igreja, que ficou com a Bíblia, né, completa. A Bíblia que foi elaborada pelos judeus, né, de Alexandrina. Então, é isso que aconteceu. Então a igreja não mexeu nas Sagradas Escrituras para se adaptar. Muito pelo contrário. Foi os protestantes, né, que no início mexeu, né? Foi eles que mexeram nas Sagradas Escrituras. Como eu falei, a Bíblia que temos hoje, os católicos têm hoje, vem dos apóstolos, né? Os apóstolos utilizavam essa Bíblia, esse Antigo Testamento completo, né? Então por que a gente não vai permanecer usando a Bíblia que os apóstolos usavam? Isso está comprovado, está muito claro de que os apóstolos e os evangelistas, né, quando escreveram o Novo Testamento, escreveram, né, usando o Antigo Testamento, chamado da versão, né, 70, a Septuaginta. Então esse irmão que colocou no comentário que a igreja mudou, né, a Bíblia para se adaptar à nossa religião católica, ele não conhece bem essa história, né? Muito pelo contrário, foi Lutero que rejeitou, né, a Bíblia, o Antigo Testamento que foi elaborado pela igreja, como vindo, né, dos apóstolos. Lutero rejeitou e ficou com a autoridade dos judeus da Palestina.
E no Novo Testamento, Lutero, no início também, rejeitou a carta de São Tiago, né? Chamando de carta de palha, de uma verdadeira carta de palha. Então, se alguém mudou as Sagradas Escrituras para se adaptar à sua religião, foram, né, os irmãos protestantes, né? Com todo respeito, mas foram eles que mudaram, né? Até hoje, tem seitas, né, protestantes, que vêm aí do ramo protestante, denominações protestantes, que modificaram bastante, né, os textos bíblicos para se adaptarem. E não nós católicos. Nós católicos recebemos as Sagradas Escrituras que veio dos apóstolos. Não mudou nada, né? Não mudou nada. A igreja continua com a mesma Bíblia, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, né, como a gente pode ver, é muito pelo contrário, né? A igreja católica não mexeu em nada, né? Não modificou nada as Sagradas Escrituras, porque a igreja não precisa de modificar as Sagradas Escrituras, né? Até porque a igreja não tira a sua certeza somente das Sagradas Escrituras, como os irmãos protestantes querem tirar a sua certeza somente das Sagradas Escrituras. Só que daí fica muito vazio, né? Porque se você for olhar como nos ensina, né, a igreja, a nossa fé é tirada, né, das Sagradas Escrituras, mas também da Sagrada Tradição, né, e do Sagrado Magistério. Então o protestante quer ficar só com a Bíblia e lendo as Sagradas Escrituras vai encontrar elementos católicos. Aí pode ser que a pessoa pense assim: nossa, então foi a igreja católica que modificou a Bíblia. Não, é que lendo as Sagradas Escrituras com mais cuidado, com mais atenção, a gente vai perceber que as Sagradas Escrituras é católica, né? É um livro com uma visão católica, né? Desde o Antigo Testamento, quando tem as profecias, né, do Messias, que é Jesus Cristo, quando tem a profecia, se tem a profecia do Messias, logicamente a gente vai encontrar também elementos da igreja do Messias, da igreja de Cristo, né? A gente vai encontrar elementos da igreja de Cristo, né? A Arca da Aliança, né? Hoje nós temos o sacrário, né? Temos o maná no Antigo Testamento, né? O alimento sagrado. Hoje nós temos, né, a Eucaristia. Então quer dizer que a gente vai vendo no Antigo Testamento a profecia sobre o Messias e, logicamente, sobre a sua igreja, né? Sobre o povo católico, sobre a fé católica, né? Os seus símbolos, né? As suas imagens sagradas, né? As suas imagens sagradas. Então, a pessoa vai descobrindo que a Bíblia é católica e pode imaginar, né? E pode pensar assim, que nem essa pessoa escreveu no comentário, e pode achar que a igreja católica que modificou a Bíblia, né, para se adaptar. Não, a Bíblia, né, tá desde o início desse jeito aí. Só que nós católicos, aqueles que chegou a esse entendimento, já percebeu que a Bíblia é católica, né? Que não tem como você ler as Sagradas Escrituras e não ser católico, né? Não tem como. Que ali é a fé católica. Então, aí a pessoa pode achar que foi uma mudança agora da Igreja Católica. Não foi a mudança da Igreja Católica. É porque a Bíblia, né, é católica. Tem essa mensagem católica. Beleza, meus irmãos? E como eu disse, né, quem modificou a Bíblia para se adaptar foram as seitas, foram as denominações, né, protestantes. Algumas, né, modificaram com um grau maior, né, de modificar os textos bíblicos, né, para se adaptar. Mas como eu disse, né, nós católicos, a Igreja Católica não tem necessidade de modificar nenhum versículo bíblico, até porque foi a própria igreja quem moldou as Sagradas Escrituras desde o início. Então, se ela moldou, tá lá desde o início, né? Então tá lá desde o início. O que foi escrito, está escrito desde o início. Se houve modificação, o que chegou até nós foi aquilo que veio lá do início, né? Veio lá do início. Então, como diz, né, também, como se diz também, né, na Igreja Católica, que não dá para acreditar
na Bíblia, no Evangelho, né? E deixar a igreja de lado. Para acreditar nos Evangelhos, para acreditar na Bíblia, precisaria também acreditar na igreja, porque foi a igreja que moldou as Sagradas Escrituras. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis trazer nesse vídeo, para que a gente saiba, né, que a igreja não mexeu nas Sagradas Escrituras, muito pelo contrário, né? As Sagradas Escrituras permanece do jeito que a igreja canonizou, né, até hoje. Permanece do jeito que a igreja canonizou até hoje. E que quem mexeu nas Sagradas Escrituras foram os protestantes, né? Foi a reforma protestante. E atualmente tem alguns segmentos, né? Algumas pessoas, alguns governos, um movimento para modificar as Sagradas Escrituras, né? Mas não parte da igreja. Mas essa ideia de modificar as Sagradas Escrituras, de reescrever as Sagradas Escrituras, essa ideia com certeza não parte, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a quem pensou, né, que foi a quem moldou as Sagradas Escrituras. Beleza? Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí um comentário, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Se inscreva, né, se não for inscrito ainda, e compartilhe essa mensagem aí com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.